Sejam bem-vindos ao treinamento em produtos Croydon. Meu nome é Antônio Cardoso, eu sou gerente de vendas e nós vamos conversar um pouquinho sobre as nossas máquinas. Extratores de suco. Por que começar por extratores de suco? O extrator de suco inox é a máquina mais vendida da Croydon. É o nosso campeão de venda disparado. Por que ele vende muito? É um produto de um valor agregado relativamente alto, né? Nós temos um produto que inclusive é o de alumínio, que é o mais simples, que é mais barato do que ele, né? Tem um valor agregado menor, mas ele é o campeão de vendas. Por quê? Porque ele é todo em aço inox. Não, existem outros produtos no mercado que são todos em aço inox. Mas a cúpula dele, você consegue lavar uma peça inteira de aço 304? Também não é só isso. O grande detalhe, o grande diferencial desse produto é que ele é o único produto no mercado que suporta regime contínuo de trabalho. Se você tiver 2, 3 sacas de laranja para espremer, esse é o único produto que vai suportar. Então o pessoal de churrascarias, restaurantes que na hora do almoço tem um grande volume de produção de suco, eles sabem que essa máquina é a única que vai suportar esse regime mais intenso, mais acelerado. Vai ter cliente que vai chegar para você e vai dizer: mas esse outro extrator de suco está aqui, é mais simples, é mais barato. Vai suportar? Não. É por causa disso que tem uma diferença de preço entre um e outro. Um é mais simples, é um motor de 1/4 que não é preparado para regime contínuo de trabalho. É uma máquina possante, uma máquina boa, mas não suporta regime contínuo de trabalho. Bom, outra coisa importante nós falarmos sobre esse tipo de produtos, que no pós-certificação, todas as máquinas mudaram, elas ficaram diferentes. Por exemplo, os motores tiveram que sofrer alterações pelo fabricante para poder se adequar às normas. Então hoje todas essas máquinas elas têm um protetor térmico construído internamente dentro da máquina. Então se você forçar ela além do que ela foi planejada, ela vai parar. Por exemplo, se você pegar o AB, que não é o caso do inox, o inox, como ele tem essa característica de ser uma máquina preparada para uso contínuo, né, para um período maior, ele não vai aquecer. Mas se você pegar a máquina AB e ligar na bancada para mostrar para o seu cliente que ela está funcionando, se ela ficar 2, 3, 4 minutos ali, você de repente não vai conseguir segurar na máquina. Por quê? A característica construtiva do motor faz com que ele aqueça quando você não está usando. Se ele ficar ligado em vazio, ele vai aquecer muito mais do que se você tiver em uso. Então isso, é bom frisar, não é defeito de fabricação. Isso é uma característica construtiva do motor. Essas máquinas não foram feitas para ficarem trabalhando em vazio, elas têm que estar em operação. Então de repente o cliente está lá usando a máquina, chegou alguém no balcão, ele parou para atender o balcão, deixou o extrator ligado. Provavelmente quando ele voltar, a máquina vai estar muito quente, ou até pode parar. 8, 9 minutos de uso é o tempo do protetor térmico atuar e elas pararem. Isso não é defeito de fabricação. Isso tem que ficar bem claro para vocês, que é muito importante. Muitas vezes as pessoas reclamam, mas isso não é defeito. Isso é característica construtiva do motor. Ok? Refresqueiras. Refresqueiras é um projeto da Croydon bem interessante. A parte de refrigeração é algo bem complexo. Então, nós buscamos nesse projeto que a máquina trabalhe com líquido bem geladinho, na faixa de 6 graus e com baixíssimo consumo de energia. Como que a gente faz isso? Através do ajuste adequado de dimensionamento de compressor, de condensador, dos capilares, né? Tudo isso no projeto faz diferença. Muitas vezes, se você usar um compressor de capacidade menor, você pode ter um consumo maior do que quando você usa o compressor bem dimensionado, ajustado. Na linha de refresqueira nós temos duas famílias. Nós temos a família Raço e Radaço, né, que são as refresqueiras com cubas de 20 litros, e temos a linha Slim, que são cubas de 15 litros. Na linha Slim eu tenho ela jato e pá. As refresqueiras a jato são indicadas para quem trabalha com sucos líquidos, água de coco, mate, aqueles sucos de pozinho, né, aqueles refrescos, guaraná, tudo isso você pode usar na jato, ela vai dar aquele efeito de cascata, fica muito bonito. Já a de pá, ela é mais indicada para quem trabalha com os sucos mais densos, como polpa de fruta, iogurte, sorvete, tudo que tem um volume maior, um corpo maior, você deve usar a de pá. Ela não vai, esses produtos mais densos, eles não vão funcionar adequadamente na refresqueira a jato. Nessa parte de refresqueira, quando a gente fala de consumo, quer dizer, refresqueira é um produto que fica ligado
12, 13, 14 horas no dia. Então qualquer diferença no consumo de energia é algo muito importante. Nessa hora, no projeto, eu costumo comparar quando você vai comprar uma geladeira, um ar-condicionado para casa. Existe no mercado os equipamentos classe A, aqueles que têm um consumo de energia menor, e os C, D, E, que também fazem as mesmas funções do outro, mas têm um consumo de energia maior, certo? Vocês já fizeram conta alguma vez dessa diferença de você comprar um produto classe A, que normalmente é mais caro, e comprar um CDE? Façam, porque na hora que você fizer a conta, você vai ver que na grande maioria dos casos, com 2 anos de uso, 1 ano e meio, 2 anos e meio, vai variar de produto para produto, você ganha aquela diferença que você pagou a mais de preço no consumo de energia. E como esses equipamentos são equipamentos que duram anos, por exemplo, uma geladeira, um ar-condicionado, dura 8, 10 anos ou mais. Refresqueira, nós temos refresqueira da Croid funcionando há 20 anos. Então, quando você compra um produto que dura assim mais tempo, se você pegar esse consumo a mais que você teria comprando um equipamento mais barato e colocar ele no longo do prazo, você vai ver que você fez um mau investimento. Então, volto a dizer, é muito importante na hora da compra você analisar. Na grande maioria dos casos, é mais econômico, é mais vantajoso você pagar um pouco mais caro num produto que é bem ajustado em termos de consumo, do que você pagar mais barato num produto que vai ter um consumo muito maior no longo do tempo. Faça essas contas. Bom, agora vamos falar de trituradores. Existe uma confusão muito grande no mercado. Tem fabricante que chama todas as máquinas de trituradores, tem fabricante que chama tudo de liquidificadores, e existe uma diferença grande, muito grande, entre um produto e outro. Como o nome já diz, né? Liquidificador liquidifica, triturador tritura. Mas como que isso acontece? Bom, os motores de liquidificadores são motores de alta rotação. Então, quando você aumenta a velocidade da máquina, você perde a força. Isso é lei da física, isso não tem jeito de você mudar. E os motores têm que ter uma construção diferente para ele poder ter essa alta rotação. Motor de liquidificador são motores de escova, eles geram calor, né, para poder ter essa velocidade alta. No caso, eu costumo comparar o liquidificador ao homem mais veloz do mundo, é o Usain Bolt. Ele é o homem mais veloz do mundo por 9, 10 segundos. Por quê? Porque ele não aguenta ficar naquela velocidade por muito tempo. A mesma coisa é o liquidificador. Liquidificador é uma máquina para você fazer coisas rápidas. Por exemplo, na frente de loja, chegou um cliente, pediu um suco, você coloca os ingredientes ali, vai bater 10, 15 segundos, o suco está pronto. Você pode ficar o dia inteiro fazendo suco de 15, 20 segundos, 10, 15, o dia inteiro, ele suporta. O que ele não suporta? É você ligar o motor e deixar ligado por 2, 3, 4, 5 minutos. Você vai acabar com o motor do liquidificador. É uma característica construtiva de motor, não tem jeito. Por causa disso, que copo de liquidificador, no máximo 2 litros. Você não vai ter liquidificador com copos maiores do que isso. É sempre 2 litros, 1,5 litro, copos pequenos. Para quê? Você conseguir trabalhar rápido o seu produto e poder entregar. Certo? Já os trituradores não. O triturador já tem uma característica diferente. Motores de baixa rotação, você caiu a velocidade dele, você ganhou força. Nessa característica construtiva no motor, eles são motores de campo magnético, não tem atrito. Então, por causa disso, não gera calor. Então, você pode trabalhar 3, 4, 5 minutos, 6 minutos, sem problema, sem estresse, ele vai suportar. Ele é feito para isso. Então, é muito importante você, na hora da venda, você entender qual é a necessidade do seu cliente, o que ele vai fazer para poder indicar a máquina certa. Ok? Bom, nós temos 3 produtos que são feitos, que foram projetados, planejados para quem trabalha com polpa congelada, principalmente o açaí. O açaí ele tem uma característica que a polpa dele, a trama da polpa, tem uma densidade tal que a pedra do açaí fica muito mais dura do que a pedra de gelo. Por causa disso é que ele destrói tudo que é liquidificador e triturador. Então a Croid desenvolveu 3 máquinas focadas nisso. Um liquidificador, que no caso é o SLA2, e 2 trituradores, o LR02 e o LR04. Então, o que foi feito para que essas máquinas suportem esse trabalho? Primeiro, no caso, as lâminas delas são de aço encroado. O que é o aço encroado? É um aço que é rebatido a frio para ganhar dureza e flexibilidade. Se ele ficar muito duro, ele quebra. Então, ele tem que ter um trabalho, ele tem que trabalhar para não quebrar. Por conta disso, nós não temos histórico de lâminas quebradas dessas máquinas. Outro detalhe bacana é que nós
foi detectado em teste de laboratório que cada vez que a lâmina bate na pedra, dá um tranco no motor. E isso causava a redução da vida útil. Então nós desenvolvemos um acoplamento de nylon industrial. Como o nylon ele é um excelente absorvedor de impactos, ele reduz esse impacto que vai com o motor. E por conta disso a vida útil do motor melhora. Certo? Outra coisa que é bacana desse acoplamento é que é o seguinte, você não precisa procurar posição para o copo. Qualquer posição que você largar o copo em cima do corpo do motor, ele vai se encaixar perfeitamente. Ok? Bom, então, nesses 3 produtos nós temos essas características. Nos outros, as lâminas também são de aço encroado, mas o acoplamento não dá mais para ser nylon. Então, nas máquinas de 6 e 8 litros, o acoplamento já é aquele tradicional, né? Aquele pivô. Fritadeiras elétricas. A Crodo tem 2 famílias de fritadeiras elétricas, dessas que são de só óleo. A linha FH e a linha FC. A linha FH ela tem a mesma potência, ela tem o mesmo desempenho da linha FC. Porém, ela tem uma construção mais simples. Isso faz com que ela tenha um valor agregado menor. O custo desse produto está na casa aí de uns 10, 15% mais barato do que a linha FC, que é a nossa linha de exportação. Certo? Então, em termos de desempenho, não faz diferença. Por exemplo, enquanto na linha FH o cesto de fritura é uma tela niquelada, na linha FC o cesto de fritura são arames estanhados. Só que isso não faz diferença. O produto que você vai fritar na cestinha de tela niquelada vai ser o meu produto que você vai fritar na de arame sem diferença. É só detalhe de material. Como são materiais mais simples, tem um valor agregado menor. Ok? Vocês sabem que esse tipo de produto, quer dizer, esse tipo de fritadeira, seja de um cesto, de 2 ou de 3 litros ou 4 litros e meio de óleo, tanto faz. Se você, por exemplo, fritou frango numa cumbuquinha, se você for colocar outro produto, por exemplo, uma batata para fritar, vai misturar o sabor de um para o outro. Por que mistura? Não é por causa do óleo, não é o óleo que transfere sabor de um produto do outro. O que faz misturar o sabor é aquele resíduo que fica no fundo. Quando você coloca o frango para fritar, por exemplo, sai pedacinhos do frango que vão para o fundo, ficam ali do lado da resistência. Quando o frango está pronto e você tirou, ficou lá dentro o resíduo. Na hora que você colocar a batata, você vai fritar a batata junto com aquele resíduo. Por conta disso, como você está fritando 2 produtos ao mesmo tempo, aí sim vai haver a troca de sabor de um para o outro. Outra coisa que é importante é que aquele resíduo que fica lá no fundo, ele vai queimando. No caso, até que chega um ponto que ele perde todas as propriedades e aí ele começa a acelerar o processo de saturação do óleo. Se a gente tivesse como retirar todo esse resíduo do fundo, você poderia fritar. Bom, mas não tem, né? Então, o óleo está quente, como é que você vai trabalhar isso? Então, o que foi pensado? Foi pensado numa máquina cujo projeto dela é conhecido como máquina zona fria. O que é a máquina zona fria? Bom, como vocês estão vendo aqui na apresentação, essa máquina que eu estou representando aqui é o nosso FA28, que é a segunda máquina mais vendida da Crodo. Tem um tanque de 31 litros de óleo, como vocês estão vendo aqui pela foto. É só óleo que tem na máquina, eu não tenho nenhum outro produto, certo? Você pode ver que tem um degradê de cores ali. O que isso representa? Você está vendo que da resistência para cima, ele está mais intenso. Por quê? Porque a temperatura, por uma lei da física, ela sobe, ela nunca desce. Então, enquanto o óleo vai sempre ter uma temperatura maior para cima, para baixo ele vai perdendo temperatura. No fundo do tanque ele vai estar sempre em temperatura ambiente. Qual é a temperatura ambiente dentro de uma cozinha? Vai variar, 40 graus, 45. No Rio de Janeiro, do lado de fora, está 40. Quer dizer, 45, 48 graus dentro de uma cozinha, de repente. Em outros lugares mais frios, quer dizer, isso vai variar. No fundo do tanque vai estar sempre temperatura ambiente. Então, quando você colocou aquele frango para fritar, todos os pedacinhos de frango que saíram foram para o fundo. Lá no fundo está frio, então não vai acontecer nada com ele. Aquilo vai ficar lá dentro como se fosse uma lixeira, um depósito. Quando você tirou o frango e colocou a batata, vai sair pedaço da batata. Vai para o fundo também, mas você está fritando só a batata, porque os pedacinhos de frango estão lá embaixo parados. Isso é que faz não transferir sabor de um produto para o outro. Não necessita da água, não necessita do sal para que isso aconteça. Mas por que usa água e sal? Porque alguém, sei lá, em determinado momento achou o seguinte: poxa, já que aqui embaixo está frio, para que eu vou usar óleo? Vou colocar água. Eu vou economizar um pouco. Só que essa economia
como é que eu vou dizer, ela é bem discutível, você tem que parar e pensar. Quando a pessoa pensou na economia, ela não fez conta, tá? Lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu terminar essa ilustração. Então, não é por causa da água ou do sal que o produto vai misturar o sabor, que o óleo vai misturar o sabor. O que você não pode fazer? Você não pode colocar, por exemplo, são 2 cestos, você não pode colocar batata num e frango no outro. Senão você está fritando os 2 produtos ao mesmo tempo, vai passar sabor de um lado para o outro. Mas você pode fritar frango, tirou batata, peixe, camarão, sem problema. Separadamente você não vai ter problema de mistura de sabor. Ok? Nessa linha de fritadeiras, quer dizer, voltando à questão de que a pessoa pensou em fazer uma economia e quis usar um pouco de água, certo? Então o que ele falou? Já que lá embaixo está frio, eu vou tirar o óleo e vou colocar água. Pô, mas e o sal? Por que bota sal? Gente, vocês sabem que a água ferve a 100 graus. Falei para você, na resistência, na parte de cima, o óleo está a 180 graus, vocês viram ali no slide, certo? Dali para baixo ele vai perdendo temperatura. Já que na cozinha está na faixa de 40 graus, vamos dizer que seja 40 graus a temperatura ambiente, em algum ponto o óleo vai estar a 100 graus, que é como está marcado ali também na apresentação, certo? Vocês podem ver que esse 100 graus está muito próximo do nível da água. Então existe um risco muito grande dessa água ferver. Nessa hora que entra o sal. Quando você coloca o sal na água, você altera as propriedades físico-químicas da água e eleva o ponto de ebulição. Então, a única finalidade do sal na água é para melhorar, para aumentar a segurança da máquina, para diminuir esse risco. Porque o que acontece nas máquinas com água e óleo? Várias pessoas vão trabalhando e acham que não tem que fazer a higiene da máquina todo dia. Quando você está com água e óleo, mais do que nunca, você tem que fazer a higiene da máquina todo dia. Por quê? Cada vez que você coloca salgados para fritar, por exemplo, sai pedacinhos de salgado, não sai? Vai lá para o fundo. Vamos invocar novamente uma lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, conforme esse resíduo vai caindo lá no fundo, ele faz o volume da água subir. Aí você diz, não, mas se o volume da água subisse, a gente iria notar, porque o volume do óleo no tanque iria subir também. Não, porque cada vez que você faz a fritura, você tira o óleo junto com a fritura. Então você colocou resíduo, fez o nível da água subir e retirou o óleo. Você vai acabar que o nível do óleo vai ficar mais ou menos no mesmo ponto. Mas você está aumentando o volume de água. Por conta disso, se você não fizer a higiene da máquina todo dia, corre o risco da máquina ferver, porque o volume da água vai subir, vai chegar próximo do ponto de fervura, porque a água ferve a 100, mas a 80, 85 graus, ela já começa a se movimentar. Então você já começa a ficar numa zona de risco. Por causa disso que é importante a higiene. E aí, pensando na economia, a pessoa fala assim, bom, se todo dia você tem que fazer a manutenção da máquina com água e óleo, você todo dia vai jogar 400 gramas de sal fora. Gente, se vocês fizerem a conta, no final do período, o que você economizou de óleo e o que você vai gastar de sal é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Então, por conta disso, eu digo, é muito melhor você trabalhar com a máquina só com óleo. Como é que se faz a manutenção quando você trabalha só com óleo? Simples, muito mais fácil. Na água você tem que jogar a água fora, você tem que preparar uma nova mistura de água e sal, você tem que colocar por cima devagar, tem que esperar aí uns 30, 40 minutos para que a água vá toda para o fundo, para que a máquina possa ser usada. Quando você trabalhar na máquina só com óleo, você vai colocar um chonoar, vai drenar o óleo, no caso através do chonoar, joga o resíduo fora, devolve o óleo para a máquina. Muito mais simples, muito mais rápido de trabalhar e com total segurança, certo? Paradigmas que tem no mercado, coisas que dizem por aí. Dizem, por exemplo, de que, não, a minha máquina ferve porque eu uso muito produto congelado e a água do congelado ela vai se misturar no óleo e vai lá para o fundo. Mentira, gente, olha só. Sem chance, para e pensa. Olhem aqui no desenho a quantidade de óleo a 180 graus que tem ali. É uma quantidade muito grande. A água ferve a 100. Não existe a menor chance daquela água do produto congelado atravessar essa camada toda de óleo a 180 graus sem evaporar. Sem chance, ela vai evaporar antes. Certo? Então, por causa disso que quando você coloca salgado congelado para fritar, dá aquela espuma, daquelas borbolhas por cima. O que é?
No caso, é o vapor de água que está soprando o óleo, mais ou menos igual a gente sopra bolinha de sabão, tá? O vapor da água está soprando o óleo e faz aquela espuma, por conta disso que tem. Então não existe a menor chance disso acontecer, da água sair e descer, certo? Outras coisas que dizem por aí, não, porque a gente tem que botar o sal na água, que é para a água puxar o resíduo. Se fosse para isso acontecer, como é que o resíduo iria descer todo esse espaço de óleo que tem no tanque? Ele iria ficar lá em cima, porque só tem água só tem sal na água que está aqui embaixo, é um pouquinho de nada. Certo? Então, claro, dúvidas? Liguem para a gente para Croydon. Falando ainda sobre as máquinas, né? Falei para vocês que o FA28 é a segunda máquina mais vendida da Croydon. Por quê, né? Por que essa máquina tem esse desempenho tão bom? Em primeiro lugar, quando você compra o FA28, você leva 3 máquinas. Você pode, como ela tem 2 resistências, uma de 3.000 e uma de 5.000 watts, você pode usar ela como uma fritadeira de 3.000 watts, de acordo com o seu movimento, pode usar como uma de 5 ou, no caso, as 2 resistências junto, fazendo uma máquina de 8.000, que é quando ela é campeã indisparável. Qual é o segredo daquela fritura sequinha, crocante, que a gente não consegue fazer em casa, né? Em casa a gente pega lá uma panela, bota em cima do fogão, deixa o óleo esquentar, aí na hora que bota a batatinhazinha para fritar, ela murcha toda, fica feia, né? Por quê? Porque o bico do fogão, o bico do gás, não tem potência suficiente para fazer o óleo recuperar a temperatura no tempo necessário. Se passar de 2 minutos e meio, 3 o tempo, o óleo vai encharcar o produto e ele vai ficar ruim. No caso, esse é o diferencial dessa máquina. Quando você coloca, por exemplo, 2/6 de salgadinho congelado, o óleo que está a 180 graus, ele cai para 100, 110. Mas em 2 minutos e meio, ele vai estar de novo a 180 graus. Então o salgado vai ficar crocante, sequinho. Bom, no caso do FA28, um detalhe que tem na hora da venda, eu já vi algumas pessoas comentarem, vocês já viram que a máquina ela vem sem tomada? Um pino cortado, e várias pessoas falam, gente, mas como é que a Croydon vai fabricar uma máquina dessa, uma máquina de um valor agregado, né, elevado, e ela não coloca uma tomada? Por quê? Gente, só existe no Brasil 2 pinos de tomada certificado. Um que vai até 10 amperes, que é esse pino comum, né, que a gente usa em casa. Para correntes acima de 10 amperes e até 20, tem um outro pino que é de 4,8, que é aquele pino mais grosso, que não encaixa nas tomadas normais, que a gente tenta e não consegue encaixar, certo? Esse pino ele vai até 20 amperes. Não existe pino de tomada para correntes superiores a 20 amperes. Então, por conta disso, a Croydon não coloca. Toda máquina da Croydon, cuja corrente é superior a 20 amperes, ela vem sem tomada. Se não existe um pino certificado, a fábrica não pode colocar um pino. Quer dizer, ele deixa por conta do cliente, que ele vai chamar um eletricista, uma pessoa, um técnico, uma pessoa habilitada para fazer a instalação adequada da máquina. Certo? E falando ainda nisso, tem um detalhe muito interessante, que isso é importante, isso é coisa que serve pra gente, né? No nosso dia a dia. Eu sei que a gente em casa, às vezes, comprou um produto com pino de 4,8, aí vai tentar encaixar na tomada, não serve, o que a gente faz? Pô, nós somos brasileiros, tem sempre um jeitinho, compra um adaptador, né? Compra um adaptadorzinho, vai lá, liga. Quer dizer, a tomada esquenta um pouquinho, o pino esquenta, o fio esquenta. Mas olha só, gente, vamos fazer conta, hein? Olha só, nada é de graça. Tudo tem seu preço. Para aquele fio está esquentando, para aquela tomada está esquentando, você está pagando. Ele não aquece de graça. Aquilo ali foi uma corrente que o teu equipamento pediu, quando passou pelo relógio você pagou, e por conta dessas características, quer dizer, dimensionamento do fio, redução da bitola, ele está aquecendo. Você está pagando para a tomada esquentar. Então vamos lá, olha só, você está pagando por uma energia que não está chegando na sua máquina, a máquina não vai ter o desempenho. Por exemplo, eu falei para vocês que em 2 minutos e meio, 3, a máquina chega na temperatura normal, mas ela tem que estar bem alimentada. Se você não der a corrente que ela precisa para trabalhar, não vai funcionar, ela não vai ter esse desempenho. O FA28, por exemplo, se chegar aqui agora, nós enchermos ele de óleo e ligar, em 9 minutos e meio, ele vai estar a 180 graus. Mas isso se ele tiver a alimentação adequada. Fora disso, ele não vai funcionar, certo? Então, sempre que você vê que tem um fio aquecendo, que tem uma tomada, isso não é despesa, isso não é gasto, isso é economia. Você chama o eletricista, troca a fiação, ajusta, porque senão você vai ficar a vida inteira que aquilo fica ali aquecendo, pagando mais caro a sua conta de energia elétrica. Tem pessoas que na hora que faz um projeto, na hora que faz
como a gente fala, uma arrumação na casa, nessa parte elétrica, tem reduções assim, de 40% a 50% no consumo de energia por conta de gastos extras, por conta de fios que se aquecem, por conta de mau dimensionamento. Ok? Dúvidas? Liga para a Croydon. Bom, churrasqueiras elétricas. Na linha de churrasqueiras tem um outro paradigma no mercado. Qual é? Espessura da chapa. Se a chapa é muito grossa, você precisa de muita energia para aquecer. Se a chapa é fina, você aquece rápido, mas ela dissipa logo. Então o que a Croydon fez? A Croydon pegou a especificação do aço e viu qual é a melhor relação custo-benefício. Hoje, a maioria das nossas chapas, das chapas grandes, trabalham na faixa de 1 centímetro de espessura. É a melhor relação custo-benefício. Ok? Bom, ainda falando de churrasqueira, vocês devem estar vendo aí no catálogo, nesse material que tem com vocês, que as máquinas pequenas têm umas alças, né? Parece um suporte, algo para você buscar, né? Para você pegar, mas não é isso. Essas alças, na verdade, elas são uma exigência do Inmetro. O Inmetro diz que essas máquinas não podem trabalhar imprensada em outras, não podem trabalhar imprensada na parede. Por causa disso, eles ganharam esses afastadores. Isso aí vai garantir que ele tem um espaço para aumentar a ventilação. Uma outra coisa que é importante a gente falar sobre essas máquinas, por exemplo, vocês estão vendo a máquina aí a 6, a 8 e a 10, elas têm 2 termostatos. Cada termostato atua em metade da chapa, a resistência atua em metade da chapa. Mas na hora que o cliente está com pouco movimento, ele pode usar só uma ligada, ele não precisa ligar as duas. Essas máquinas, elas foram projetadas para trabalhar só com metade dela funcionando. Não há risco da chapa empenar. Porque aqui não é realmente uma chapa, uma peça inteira, feita propriamente adequada para isso. Ok? Uma outra coisa importante falar ainda na linha de churrasqueiras, a cor, esse acabamento da chapa. Enquanto a maioria das chapas no mercado são pintadas, nos primeiros dias de uso, você tem problema, né? É tinta que sai na hora que você está preparando o alimento, é coisa difícil de você limpar. No caso do nosso produto, não. Essa coloração, quando a máquina está na fase final, ela entra, no caso, no equipamento, e ela é jateada com micro bolinhas de aço. O aço e a velocidade com que ele é jateado faz com que as moléculas do carbono subam e dê essa coloração acinzentada. Isso não é pintura. Quando você começar a trabalhar, quando você começar a usar a máquina, o aquecimento vai fazer com que essas moléculas do carbono se realinhem e o aço volta a ficar na coloração normal. Certo? Mais uma coisa importante para falar sobre essas máquinas. Limpeza. Como se limpa? Como se limpa uma chapa dessa? Eu já vi gente falar em usar limão, detergente, e olha, produtos abrasivos, palha de aço, são coisas absurdas que a gente vê usar. Nada disso, gente, olha só. Você só colocou comida ali em cima, só. A chapa é limpa. Então o que você tem que fazer? Pega uma espátula e passa a espátula com vontade para tirar todo o resíduo sólido. A chapa tem que ficar lisinha, limpinha. Retirou o resíduo sólido, passa um pano úmido, passa um Perfex, passa um papel toalha. Acabou, a chapa está limpa. Ela está pronta. No dia seguinte, quando você for usar, ela já não vai nem agarrar mais. Porque as gorduras, os sais, tudo que você usou, ela vai calcificando no aço carbono e vai criando um antiaderente natural. Aí quando você coloca limão, coloca produtos abrasivos, essas coisas, você retira isso tudo. Aí todo dia que você vai usar, tá a chapa agarrando, tá ruim, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais escura essa chapa ficar, melhor. Nós não podemos confundir a chapa escura com sujeira, porque ela vai estar escura, mas limpa, certo? Bom, ainda falando sobre churrasqueiras, nós temos uma linha que são churrasqueiras com prensas. Como a Croydon sabe que quem usa churrasqueira com prensa não necessariamente vai usar a prensa, precisa da prensa o tempo todo ligado. Então vocês podem observar aí no catálogo que ela tem um botãozinho aí do lado, que é um liga e desliga para a prensa. Então você só vai manter a prensa ligada quando precisar, não há necessidade dela ficar ligada toda. Tempo de aquecimento, em torno de uns 8 minutos e meio, 9, a prensa vai estar aquecida, vai estar pronta para você trabalhar. Nós temos a máquina com 1 metro e a máquina com 40 centímetros, que é CE04 e a CE10, as duas com prensas. Ainda nessa lâmina, nós temos lá na ponta uma maquinazinha, né? É um grelhador, que enquanto nas churrasqueiras as chapas são de aço carbono, né? Como eu falei, esse grelhador é de ferro fundido. Gente, o ferro fundido tem uma propriedade muito legal, que ele vai recebendo energia. Tá? Quando você coloca o alimento, ele libera a energia toda de uma vez só. Por
Por conta disso, essa máquina, ela vai fazer um filé, vamos pensar num filé de uns 2 centímetros, 2,5 centímetros, um filé alto, bonito. Ele vai fazer um filé em 45 segundos. É muito rápido. Bom, a carne vai ficar completamente grelhada, perfeita. Ela está mal passada, mas completamente grelhada. Ah, eu não quero mal passada, eu quero bem, eu quero a ponto. Deixa um pouquinho mais, ou reduz um pouco. Mas em 45 segundos ela está pronta. No caso desses restaurantes que trabalham com picanha na chapa, grelhado na chapa, quer dizer, aquela carne que vem naquela chapa de ferro fundido na mesa, eles adoram essa máquina. Por quê? 45 segundos eles sabem que a carne está pronta para ir para a mesa. O ponto a pessoa vai fazer lá na mesa, na chapa. Então isso é um diferencial legal. Já teve cliente que chegou para mim e falou assim, puxa vida, máquina boa, mas é pequena, não tem uma máquina maior? Gente, vamos fazer conta. Quer dizer, eu estou o tempo todo falando isso para vocês, vamos fazer conta. E eu digo que cabe 6 filés ali. Mas vamos dizer que não caibam 6, que caibam 5 filés por vez. Vamos dizer também que não faça em 45 segundos, que faça em 1 minuto. São 5 filés por minuto, 300 filés por hora. Qual é o restaurante que vende 300 filés por hora? Gente, para começar teria que ter 300 lugares e todo mundo pedir filé ao mesmo tempo. Então essa máquina parece ser pequena, mas ela tem um desempenho enorme. Ela tem uma produção, quer dizer, você vai ter qualidade, você vai ter padronização do seu produto e rápido. É uma máquina pequena, de valor agregado baixo e que serve para qualquer restaurante que você conhece. Vale a pena, é uma máquina muito legal. Bom, sanduicheiras elétricas. Olha só, gente, nós falamos das churrasqueiras elétricas com aço carbono, falamos no grelhador com ferro fundido e agora sanduicheiras com alumínio fundido. Para cada tipo de máquina, para cada aplicação, um produto certo. Se a gente for tentar fazer um sanduíche no grelhador, vai queimar o pão antes de aquecer o queijo. Se a gente for tentar fazer um grelhado na sanduicheira, a carne vai cozinhar, não vai grelhar. Então você vai acabar com a carne. Então, para cada produto, você tem que ter o produto certo. Característica do alumínio fundido. O alumínio fundido, quer dizer, enquanto o ferro fundido libera toda a energia de uma vez, o alumínio fundido ele vai liberando lentamente, devagarzinho. Então, por conta disso, dá tempo de aquecer o pão, derreter o queijo, aí vai ficar aquele sanduíche bacana, bonito, bem feito, gostoso. Então você tem que saber exatamente o que você quer fazer, o que o seu cliente quer fazer, para você indicar o produto certo. Ah, mas não dá para fazer carne na sanduicheira? Dá. Se for para fazer aqueles bifinhos finos, né, que a gente faz num bauru, que a gente faz no sanduíche, dá para fazer ali. Você vai fritar um bacon, você vai fritar um ovo, derreter um queijo, tranquilo, uma boa, vai fazer os bifes finos. Agora, se você quiser fazer um filé, fazer fazer uma picanha, fazer um ancho, não dá certo, não vai funcionar na sanduicheira. Tem que ser em outro tipo de máquina. Nós temos 2 famílias de sanduicheira. Tem a linha simples, né, ou tradicional, que a gente pode dizer que é a linha que faz 9 sanduíches por vez, e tem a linha gigante que faz 12 sanduíches por vez. Elas podem ser duplas ou conjugadas. Nas conjugadas, o lado sem prensa vai ser sempre liso. E do lado com prensa, ele pode ser liso, quadriculado ou estriado, de acordo com a sua necessidade, certo? Falando ainda das sanduicheiras, vocês podem observar que a prensa deles tem um sistema de mola. Para que tem um sistema de mola na sanduicheira? Para reduzir o esforço, para reduzir o trabalho. Aquela prensa ela é muito pesada. Com o sistema de molas, você reduz o esforço do operador. Ele vai ficar o dia inteiro ali, abre e fecha, isso reduz. Outra coisa bacana que tem nas sanduicheiras é que você pode regular a altura da prensa. Você vai colocar um sanduíche alto, não quer esmagar o seu sanduíche, certo? Você regula a altura em qualquer posição para ela parar e não esmagar. E são detalhes que fazem a diferença na qualidade do seu produto. Panquequeiras elétricas. Não tem muito que se adicionar no caso das panquequeiras, em função do que nós já falamos, por exemplo, das churrasqueiras. A única diferença é a potência da chapa, é acabamento, né? A única coisa que eu tenho para acrescentar aqui nas panquequeiras, que é uma máquina que você pode fazer panqueca, pode fazer omelete, pode fazer, principalmente no Nordeste, eles usam muito para fazer tapioca, né? Então, o que eu tenho para acrescentar aqui? Detalhe de limpeza. Já teve pessoas que ligaram para a gente e falaram assim, mas comprei uma máquina, esse disco aí, com 1 semana, 10 dias de uso, ele começou a escurecer, começou a perder aquela cor. E eu brinco dizendo, olha gente, isso aí
Que bom que está funcionando assim, que bom que está escurecendo. Isso é sinal que está tudo funcionando direito. Porque isso é aço carbono. Ele vai escurecer mesmo. Aquele acabamento niquelado é um acabamento final para sair de fábrica. Ele não vai ficar. Volto a dizer, igual eu falei na churrasqueira. Quanto mais escuro esse disco ficar, melhor vai ser a qualidade do seu produto, mais fácil ele vai sair, ele não vai agarrar. E o processo de limpeza dessa máquina é o mesmo processo que eu falei nas chapas. Uma espátula de aço para retirar todo o resíduo e depois passar um pano úmido em cima. Aí de repente você vai dizer assim, mas eu só uso as máquinas no final de semana, eu não uso todos os dias. Bom, nesse caso, no domingo, por exemplo, que deve ser o seu último dia, depois que você fizer a limpeza, você coloca um filetezinho de óleo e pega aquele plástico filme e coloca em cima. Pronto, você pode guardar a máquina que não vai ter risco de ferrugem nem nada. Ela vai estar pronta para o seu próximo dia de uso. Modelos especiais. Crepito. Crepito é uma máquina muito legal. Tem muita gente que ganha dinheiro fácil com crepito. Porque você fazer o crepito é muito fácil, a massa é muito barata, a relação custo-benefício é ótimo. Nós temos 2 modelos de crepito. Um que faz 10 por vez, que são aqueles menorzinhos, e no caso a outro que faz o crepito maior, que são 6 por vez. Tá? Essas máquinas pós-certificação, elas ganharam algumas modificações também. Também ganharam os afastadores, ganharam uma sapata extra para evitar que a máquina tombe, né, para trás. É muito simples. No site da Croydon, você tem lá uma receita, você pode procurar lá, tem uma receita da massa que você usa, do preparo. Quanto tempo faz? Varia um pouco em função da textura, do ponto que você usar a massa. Uma massa mais grossa, uma massa mais fina, um recheio a mais que você coloca, tudo isso vai influenciar no tempo. Quer dizer, você que vai ter que trabalhar para poder ajustar o ponto e o tempo de cada produto. Temperatura de trabalho? Em torno de 160, 180 graus também. Isso varia um pouco também em função, né, da textura da massa e do recheio que você vai usar. Alguns você pode precisar de um pouco mais de temperatura e outros nem tanto. Ainda nos modelos especiais nós temos a SAF, que é a nossa misteira. É uma máquina que foi desenvolvida, pensada, foi um pleito do mercado que queria uma máquina profissional para fazer misto quente. Certo? Então, essa máquina, ela tem, vocês podem observar que ela tem um baixo relevo, né? São 2 prensas com baixo relevo, de modo que o sanduíche ele vai ficar com as bordas seladas, quer dizer, o recheio não vai vazar, não vai fugir, e ele fica com o formato de um pastelzinho, ele fica inflado. Realmente fica um sanduíche muito gostoso e fofinho, ele fica muito legal. E na frente da máquina, você pode usar para fazer um panini, fazer um pão de queijo, ou até o pãozinho mesmo na chapa, grelhadinho, que vai ficar perfeito ali. Ainda nos modelos especiais nós temos as máquinas de waffle. Ela redonda, quadrada, simples e duplas, certo? Detalhe, redonda ou quadrada é questão mesmo de preferência, de opção. Não existe, não tem nada de significativo. São modelos de waffle para você fazer. Mais uma vez, no site tem uma receita que você pode usar como referência, né? O waffle é um produto muito usado em hotéis, restaurantes, principalmente café da manhã, né? É fácil de fazer. Alguns locais deixam a máquina lá para o próprio hóspede do hotel preparar o seu waffle, certo? Então, é muito tranquilo. Não tem muitos mistérios. Elas também ganharam as alças e ganharam as sapatas. O Inmetro, nessa linha toda, por que tem essas alças? Por que tem a sapata? A sapata é porque o Inmetro disse que tinha risco da máquina tombar, dela ir para trás. E as alças? Porque nos testes que eles fizeram, a temperatura interna da máquina ultrapassava 120 graus. Isso causava danos ao produto. Com essas alças, não. O calor sai ali pelas laterais e as máquinas trabalham normal. Modelos especiais ainda, casquinha de sorvete. A máquina de casquinha de sorvete é uma máquina simples, muito legal. Vocês sabem como fazer? Mais uma vez, no site da Croydon tem uma receita. Você vai colocar a massa na máquina, mais ou menos uns 2 minutos e meio a massa vai estar pronta, só que ela ainda é flexível, ela é mole. Então você vai usar aquelas ferramentas que vêm junto com a máquina, né? São 2 cones, um que faz a casquinha, uma outra que faz o cascão e um terceiro que você pode fazer a cesta, né? Aquele da cesta, você pega o disco, coloca em cima do anel, com aquele soquete você coloca no meio e vai dar o formato na cesta. Então, nesse tempo de trabalho, já é o suficiente para a massa esfriar, ela ficar dura e a casquinha está pronta. É muito simples. Você vai no interior de São Paulo aí, existem pessoas que vendem casquinha de sorvete no sinal. Sinal de trânsito tem gente vendendo casquinha de sorvete.
certo? Então é uma forma de você ter uma renda bacana. E por que eles fazem isso? Porque a casquinha de sorvete, normalmente, quando você vai na loja, é aquele negócio que parece assim, um papel, não tem gosto de nada, né? Então quando você faz em casa, você bota um pouco mais crocante, você bota um sabor de baunilha, bota um sabor de canela, você agrega valor ao seu produto, você faz um produto diferente e acaba tendo realmente uma saída bem legal. Bom, chegamos nas máquinas a gás, vamos começar pelo Charbroil. O Charbroil da Croid é uma máquina diferente de qualquer produto que há no mercado. Não existe nenhum produto que tenha as mesmas características do nosso. No caso, eu vou estar colocando a informação, vocês depois vão lá na máquina e conferem. E vão poder ver tudo isso que eu estou falando. Primeiro, qual é a característica do Charbroil? O Charbroil é uma máquina que ela tem por particularidade, por característica, fazer uma carne saborosa. Como é que a gente consegue isso? Você tira tudo aquilo que pode interferir no sabor da carne. Por exemplo, o formato, o desenho da grelha do nosso Charbroil, ela tem um formato tal que ela capta toda a gordura da carne. Se ela capta toda a gordura da carne, leva para a caixa de gordura que está na frente e essa gordura não cai em cima do radiante. Se ela não cai em cima do radiante, não faz fumaça. Então, toda aquela fumaça que cai, quando ela sobe, ela passa por dentro da carne e ela altera o sabor. Ela dá aquele sabor de defumado, né? Ela muda o sabor da carne. Quando você tira isso, a carne fica com sabor de carne. É um sabor diferente. Então nós já ganhamos um pedacinho aqui, já melhoramos um pouco a qualidade da carne. Outra característica que tem, que vocês podem observar no nosso Charbroil, enquanto a maioria dos produtos no mercado é uma gaveta com os queimadores, o nosso não. Para cada queimador, nós temos um compartimento separado. Ele é segmentado, ele é compartimentado. Para que a gente compartimenta? Olha só, quando você está com o queimador ligado, a chama, depois da chama tem um algo ali que a gente não vê, né? Tem uma fumaça que a gente não vê, que é monóxido de carbono, e que é altamente tóxico. Se esse carbono não for trabalhado, o queimador está com o radiante por cima, certo? Normalmente esse monóxido de carbono vai ficar se acumulando ali debaixo do radiante, até com um ponto que ele enche, extravassa e vai passar por dentro da carne. Vai contaminar a carne e vai alterar o sabor da carne. Certo? Então, como é que a Croid trabalhou isso? Quando nós fazemos ele compartimentado, nós conseguimos aprisionar ali, manter contido esse monóxido de carbono. Vocês já repararam que na parte traseira da máquina tem uma área ali toda em veneziana, né? Toda com espaço? Vocês repararam também que aquela área é completamente estanque da área de cocção? É uma área isolada? Se ela é isolada, a temperatura do ar ali está mais fria do que aqui dentro da área de cocção, certo? Vamos falar novamente de física, lei da física. O ar frio puxa o ar quente, ou o ar quente procura o ar frio para sair, certo? Então, com esse princípio da chaminé, daquela parte ali isolada, nós conseguimos extrair todo o monóxido de carbono da câmara de combustão. Então, por conta disso, ele não passa por dentro do alimento. Ele não vai afetar a qualidade nem o sabor do alimento, certo? Então, são detalhes diferentes de construção. Outra vantagem que nós temos por ter o Charbroil compartimentado. Quando o restaurante, quando o seu cliente está no começo do período ou no final do período, com pouco movimento, nas máquinas tradicionais, se ele mantiver só um queimador ligado, aquele calor vai dissipar em toda a gaveta, em todo o ambiente. Quando ele está compartimentado, você tem a qualidade, você tem aquela área ali, o calor contido ali, então aquele trecho, aquela área ali em cima, você vai conseguir trabalhar no mesmo tempo e com a mesma qualidade do que se tivesse todos. Isso é um detalhe, né, que faz toda a diferença no dia a dia. Gente, o lucro do negócio hoje não está em você cobrar muito, está em você reduzir os seus custos. Então, quando você trabalha bem os seus custos, essas questões, são detalhes pequenininhos que fazem toda a diferença entre você estar bem no seu negócio ou não. Certo? Bom, ainda falando do Charbroil, vocês podem observar que o queimador deles é de aço esmaltado. Por que de aço esmaltado? Porque, considerando a potência do queimador, ele tem 11.000 BTUs, se eu fizer de alumínio, por exemplo, ele vai derreter. O ponto de fulgor do alumínio é baixo. Essa caloria toda que tem aí, ele não consegue. Se ele não for esmaltado e for de aço comum, em muito pouco tempo, os furos, né, aqueles perfuros onde sai o gás, eles vão começar a se corroer, ele perde. Então tem que ser esmaltado. Ele é imerso
num tanque de esmalte, depois vai a um forno para poder secar e ficar na temperatura. É realmente o único tipo de queimador que suporta isso. E queimador também tem tecnologia. A Croydon não fabrica os queimadores. Nós temos um fornecedor que é uma empresa especializada em queimadores. Porque o que você vê hoje no mercado? Você vê um queimador redondo e um injetor de gás, certo? O da Croydon não, vocês podem olhar. O queimador é diferente, ele tem um chanfre, ele tem um amassado ali na entrada. Por quê? Por que isso? Gente, isso aqui é o seguinte. Quando você faz a mistura do gás com o oxigênio, do jeito que é na maioria das máquinas, o gás e o oxigênio eles entram ali por dentro do queimador. Não tem nenhum critério de mistura. Quando você faz aquele chanfre, quando você amassa ali, você cria uma zona de turbulência que garante que a mistura do ar com gás vai ser perfeita, do oxigênio com gás vai ser perfeita, e a queima lá na frente vai ser perfeita também. Então com isso você consegue retirar toda a potência do gás. Por exemplo, a chama azulzinha significa que o gás está queimando bem, você está tirando toda a potência dele. Naqueles queimadores que fica aquela chama amarelada, você está gastando gás, você está queimando gás, mas não está retirando toda a potência que tem. Isso é perda para você. Então em tudo tem tecnologia, nada é de graça, gente. Tudo tem seu preço, tudo, né, você tem que ajustar. Vocês sabem disso, vocês sabem. Você tem que ter as máquinas certas, ajustadas, com as potências adequadas, para você poder entregar um produto adequado ao seu cliente final. Ainda falando de charbroil, nós temos dois tipos de charbroil. Tem o charbroil radiante e tem o charbroil com pedra. Quando que você usa um, quando que você usa outro? O radiante, ele é mais indicado para quando você trabalha com grelhados. Por exemplo, se você olhar para o charbroil, você vai ver que na área central, bem em cima do radiante, é o ponto de temperatura mais alta. Nas laterais daquele compartimento, a temperatura é um pouco mais baixa. Então, o que você faz? Você coloca o filé ali, 2 minutos de um lado, ele vai estar grelhadinho, virou 2 minutos do outro, pronto. A carne está pronta, mal passada. Vamos dizer que você quer essa carne bem passada, ou ao ponto. Se você deixar aqui no meio, a carne ela vai ficar, mas ela vai criar uma crosta, ela vai ficar mais queimadinha ali. Tem gente que não gosta, eu pelo menos não gosto. Aí o que a gente faz? A gente tira a carne dali e coloca ela um pouquinho dos lados. Nas laterais, como a temperatura é mais baixa, a carne vai chegar no ponto que você quer sem criar aquela crosta. Então, para trabalhar com grelhado, o charbroil radiante é o mais indicado. Agora, vamos dizer que você quer assar um peixe, você quer fazer uma alcatra inteira, uma picanha inteira, uma carne que seja grande. E se você estiver trabalhando no radiante, você vai ter pontos de temperatura diferentes. Então a carne ela vai ficar cozida, ela vai ficar pronta em tempos diferentes. Nessa hora entra as pedras. Quando você coloca as pedras, você equaliza a temperatura da máquina. Então a carne, toda a máquina vai ficar com a mesma temperatura. E aí você vai conseguir trabalhar essas peças melhor. Pode fazer grelhado nas de pedras? Pode, mas você não vai ter essas temperaturas diferentes para trabalhar ponto, essas coisas. Vai ficar tudo mais igual, certo? Outra coisa que é importante a gente falar de charbroil, né? O nosso produto, vocês podem estar vendo aí no desenho, todos eles, apesar de na foto aparecer 2/3 ou 3/4 dele com grelha e uma chapa, todos eles vêm totalmente grelha. Essa chapa, quer dizer, nós retiramos um pedaço da grelha, colocamos ela aí para questão de foto, de visualização. Mas essa chapa é um acessório, ela já vem junto com a máquina. E aí você no uso, tira a grelha e coloca. No caso, até aquele charbroil pequenininho de um lá, que você está vendo só com a grelha, também vem a chapa lisa para ele, para você usar. Outra coisa que é bacana no charbroil, vamos dizer que você tem um cliente que no lugar de por exemplo, está comprando um charbroil de 4, um CCR4, e não quer só aquele pedacinho de grelha, quer, por exemplo, meio, sem problema nenhum. É só ligar para a gente na hora do pedido e avisar, olha, eu quero um charbroil meio. A gente manda, não tem alteração nenhuma no custo, é tudo igual. Tempo de uso. Quando a gente vai ligar uma churrasqueira, a gente não tem que esperar um tempo para a churrasqueira chegar no ponto de trabalho? Charbroil é a mesma coisa. No charbroil radiante, você tem que ligar ele 45 minutos antes, para dar tempo de toda a estrutura dele, de todas as grelhas ficarem bem aquecidas. Se a grelha não estiver totalmente aquecida na hora que você começa a trabalhar, você vai colocar, por exemplo, uma carne lá, um filé, como a grelha não está aquecida, ela vai perder temperatura, quer dizer, nem o filé vai ficar na qualidade que você quer, nem no tempo que você quer. Então vale a pena você esperar os 45 minutos antes,
antes, e aí depois que ela está totalmente aquecida, gente, ó, vai lá e tira o couro mesmo da máquina que ela vai funcionar muito bem, certo? No caso do charbroil de pedra, no lugar de 45 minutos, 1 hora. Porque além de aquecer toda a estrutura, toda a ferragem, nós temos que aquecer as pedras também, certo? Bom, ainda na linha gás, churrasqueiras a gás. Tudo que eu falei na linha elétrica vale para a linha gás. A Croydon tem um detalhe muito bacana. Os projetos delas são focados de modo que as máquinas elétricas ou a gás têm o mesmo desempenho. É tudo uma questão de projeto. Não tem variações consideráveis de desempenho de uma máquina para outra. Na nossa linha de churrasqueiras a gás, as chapas têm a mesma espessura da elétrica, todas elas na faixa de 1 centímetro. Quando tem lá uma chapa de 1,5 metro, você está com pouco movimento, usa ela com o queimador só ligado, não tem problema, a chapa não vai empenar. Ela é feita para isso, é preparada para isso. Enquanto no charbroil, cada queimador tem 11.000 BTU, para poder dar o desempenho que a máquina precisa, aqui cada um tem 15.000 BTU. Eles são mais potentes ainda. Por quê? Gente, olha só. Vocês que estão acostumados aí, a gente vai em festa de rua, vê as pessoas usando essas chapas aí na rua, e na hora que a barraquinha da pessoa está cheia, lá muita gente, que lhe enche a chapa de carne, a chapa esfria, né? A carne fica espumando, aquele negócio feio. Quer dizer, na hora que ele mais precisa, ele perde a produção dele e perde a qualidade do produto, por falta de potência. A Croydon entende que quem compra uma chapa de 1 metro, de 1,30 m, de 1,5 m, não comprou aquilo para enfeitar o lugar dele. Comprou porque pretende encher de carne. Então tem que ter potência lá embaixo para garantir que na hora que você ocupe aquele espaço todo, a máquina, porque na hora que você mais precisa de desempenho, a chapa esfria, você para. Não, tem que ter potência ali para poder te atender. Esse é um detalhe diferente. Porque as pessoas falam, porque o produto da Croydon é mais caro. Não é que é mais caro. É um produto diferente. Não é preço. Aqui nós estamos falando de produto, de aplicação. Certo? Então, focado naquilo que você quer, naquilo que o seu cliente quer, você vai fazer a indicação adequada. Na linha de churrasqueiras, como eu falei, nós começamos com 40 centímetros e vai até 1,5 m. 40, 60, 80, 1 metro, 1,30 m e 1,5 m. São todas as variações das chapas. Certo? Ainda que nessa linha de churrasqueiras, nós temos uma prensa. Quer dizer, essa prensa, ela é ajustável em qualquer posição da churrasqueira e serve para qualquer uma delas. Isso é um acessório, você compra a parte. Então tem pessoas que querem prensa e outros não. Quer dizer, fica ao gosto sobre o produto que ele está fazendo, como ele trabalha, de acordo com o jeito. O produto existe, é um produto bem legal, é simples. São 2 presilhas que você põe na aba da churrasqueira e pronto, ela está fixada. É bem simples, qualquer posição, qualquer lugar. Ela é só para prensar mesmo, ela não aquece, certo? Nas máquinas a gás as prensas não funcionam. Panquequeiras a gás. Mais uma vez, tudo que eu falei para panquequeira elétrica vale para panquequeira a gás. Desempenho próximo, não tem diferenças. Ainda falando de desempenho, o que é mais econômico? Você usar uma máquina elétrica ou você usar uma máquina a gás? Tem muita gente que diz que a máquina elétrica é mais cara, que a gás é mais barata, que o gás é mais barato, e por causa disso. Gente, vamos fazer conta, vamos fazer número. Por que tem essa diferença? Vamos pegar aqui o catálogo da Croydon. Se eu não me engano, na página 14 tem o FH1A. Certo? Se vocês olharem lá no FH1A, vocês vão ver que ele tem um tanque de 3 litros, que ele produz 12 kg de alimento por hora e que o consumo dele é 1 kWh. Vamos considerar o kWh médio aí no Brasil em torno de 40 centavos. Ele não é muito diferente disso, não. Varia entre 39 e 42. Mas vamos considerar 40 centavos como média. Então essa máquina, o FH1A, ela gasta 40 centavos para produzir 12 kg de alimento em 1 hora. Se vocês olharem na página 32, nós vamos ver o F1AG, que é a mesma fritadeira a gás. Você vai ver o tanque, também tem 3 litros de óleo, também produz 12 kg de alimento por hora, então é uma máquina igualzinha, certo? E o consumo dela, 225 gramas de gás por hora. Se a gente pegar uma calculadora e considerar aí o custo médio do botijão de gás de 13 quilos, R$ 48,00, a gente pega R$ 48,00, divide por 13, vai dar R$ 3,60 e poucos o quilo do gás, e aí você multiplica por 0,225, que são as gramas, vai dar em torno de 78 centavos o quilo.
Então, enquanto a gente gasta 40 centavos para produzir 12 quilos de alimento numa máquina elétrica, você gasta 78 centavos para produzir os mesmos 12 quilos na máquina a gás. Na máquina elétrica, você tem lá um termostato que fica controlando a temperatura para você. Você não tem que se preocupar em perder a temperatura do óleo. Na máquina a gás, você não tem, você tem que ficar controlando. Então, você corre o risco do óleo subir a temperatura e você vai queimar o óleo, você vai perder o teu produto. Então, são vantagens. Mas então, por que faz máquinas a gás? Faz porque tem clientes que precisam da máquina a gás. Por exemplo, buffet. Buffet é uma pessoa que está sempre indo em casas, em pontos dispersos, que quando chega lá ele não sabe se vai conseguir uma tomada com a potência que ele precisa. Muitas vezes na tomada que tem divide com o som, com a geladeira, com a iluminação. Então ele não vai conseguir dar qualidade ao produto que ele tem que entregar. Quando ele trabalha com a máquina a gás, ele leva o bujãozinho de gás dele e resolve. A parte dele está feita. Mas, quer dizer, isso são particularidades, são detalhes. Para aquela pessoa que trabalha num ponto fixo, arrumado direitinho, a máquina elétrica é muito melhor. Você tem condições muito melhores de administrar isso. Certo? Sanduicheiras a gás. Tudo que nós falamos para sanduicheiras elétricas vale para sanduicheira a gás. A sanduicheira a gás é a única máquina da Croydon que a diferença de tempo, que a diferença que o desempenho dela é diferente. Por quê? Enquanto a máquina elétrica aquece a prensa e a base, na máquina a gás só aquece a base. Então, por conta disso, ela vai ter um desempenho diferente. O que as pessoas normalmente fazem? Deixa ela ligada com a prensa fechada. Então, ela tem uma transferência de temperatura da base para a prensa. Certo? Mas de qualquer jeito o desempenho é um pouco menor entre uma e outra. Na sequência nós temos as fritadeiras a gás. Mais uma vez, tudo que eu falei para a fritadeira elétrica vale para a fritadeira a gás. Os desempenhos são parecidos. Nessa linha aqui vou chamar a atenção de vocês para o TFGC. O TFGC é um tacho de fritura, baixa pressão, mas que tem 45.000 BTU de potência. Então esse tacho, para aquele seu cliente que precisa de alto desempenho, por exemplo, pessoas que têm que fritar volume de salgadinhos, seja batata frita, mandioca, volume, precisa de volume, é esse tacho. Ele tem. Por exemplo, se você for vender esse tacho para o pasteleiro, não serve. Esse tacho ele tem muita potência para o pasteleiro. Ele vai queimar o óleo e vai queimar o pastel. O pastel ele é muito vazio, ele é muito oco, ele quase não tem volume, ele não tem massa. Então, essa máquina é muito. Para o pasteleiro, nós indicamos as máquinas de alta pressão, que uma tem 16.000 e a outra 18.000 BTU, certo? Então, qualquer cliente seu que tenha necessidade de alto desempenho na máquina a gás, o TFGC é a máquina certa. Ele tem 5 bicos injetores com um cone invertido, que abre a chama no formato de um vulcão, né, de um maçarico. Isso garante um tremendo desempenho na máquina. Como eu já falei, né, nós temos 2 tachos de alta pressão, que aí sim são indicados aí para os pasteleiros, principalmente. Esses tachos, apesar de serem alta pressão, eles têm um desempenho menor do que o TFGC, que é baixa pressão. Isso aí quebra aquele mito de que a máquina de alta pressão é que tem que ter o desempenho melhor. Não é. É tudo um detalhe de projeto. O projeto do TFGC é focado para ele ter um alto desempenho mesmo com baixa pressão. Certo? Frangueira, apesar de ser a gás, ela tem um motor elétrico, que é o que impulsiona os espetos. Certo? Então, por conta disso, ela tem que ser certificada. Toda máquina elétrica tem que ter certificação do Inmetro. O nosso produto está certificado, com isso, algumas alterações. Por exemplo, quando você abre a porta para retirar um espeto, por exemplo, a máquina para de trabalhar. Certo? Então, o que os clientes vão ter que começar a se acostumar? Hoje ele abre a porta, tira o espeto, vai para a mesa, tira frango, bota frango e a porta está aberta. O espeto está girando. Com a máquina certificada, na hora que ele tirar o espeto, ela para de trabalhar. Se ele demorar muito a fechar a porta, vai queimar o frango, porque o espeto vai ficar parado na frente do infravermelho. Então ele tem que abrir, tirar o espeto e fechar a porta, para que ela continue trabalhando. Outro detalhe que tem na máquina certificada é que quando falta luz, na hora que a luz voltar, a máquina não volta trabalhando. Você vai ter que ir lá abrir e fechar a porta, ou vai ter que ligar, desligar a máquina para que você dê um start nela. Isso garante segurança. Porque, por exemplo, se falta luz e a máquina está ligada e você estivesse trabalhando ali, mexendo nas engrenagens, na hora que a luz voltasse, você poderia ter um acidente. Isso aí é uma segurança a mais, uma proteção a mais para você. Vamos lá, gente. Trituradores Ideale. O que é a linha Ideale?
A linha Ideale, lembra que lá atrás, quando nós falamos das fritadeiras, eu falei que a Croydon tem duas linhas de fritadeiras, a linha FH e a linha FC, uma mais simples e a outra de exportação? A mesma coisa é a linha Ideale. Nós temos os trituradores da Croydon e temos os trituradores Ideale. Nessas máquinas, os motores que estão na linha Ideale são os mesmos motores que estão na Croydon. As facas, as lâminas que estão nas máquinas Ideale são as mesmas máquinas que estão na Croydon. Onde está a diferença de preço? No aço. Enquanto na Croydon nós usamos o aço com 1 milímetro de espessura, no Ideale nós usamos ele com 0,6. Só aí eu já economizei 40%. Eu consigo melhorar o preço. Outra coisa, você pega o copo de um triturador Croydon, você olha para ele, o acabamento é perfeito, cantos arredondados, tudo certinho. Já na linha Ideale o acabamento é mais simples. Com isso eu economizo mão de obra, eu consigo melhorar o preço. Mas isso não faz diferença no produto final, no resultado da operação. O mesmo produto que você vai fazer no triturador Croydon, você vai fazer no Ideale. A única diferença é a durabilidade da máquina. Enquanto o da Croydon, se você bater com um copo na quina de uma mesa, não vai acontecer nada, o da Ideale provavelmente ele vai amassar. Mas são as escolhas que as pessoas fazem em função de custo. Operacionalmente, no dia a dia, você não nota diferença. Não há diferenças de uso, não há diferença de desempenho, não há diferença na qualidade do produto feito num Croydon ou no Ideale. É tudo uma questão de opção do que a pessoa quer comprar.